Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Sejam muito bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Sejam bem-vindas ao programa Resumindo, um modo direto de tratar assuntos de interesse público, contando hoje com a participação no estúdio do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, autor de projetos como o da criação do Plano Estadual de Revisão dos Gastos Públicos, projeto da liberdade econômica, o modelo das concessões rodoviárias e vai tratar, entre muitos outros assuntos, da publicação do relatório da subcomissão da retomada dos negócios no Rio Grande do Sul pós-enchente de 2024. Mas, antes, a opinião do programa. Quando a Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima completa uma semana, caberia aos institutos, pelo menos um deles, esses institutos de pesquisa, perguntarem às vítimas das enchentes do ano passado, no Rio Grande do Sul, vítimas do tornado no Paraná, tornado ocorrido na semana passada, o que estão achando do evento em Belém do Pará. Estão constatando algum sentido prático, alguma medida concreta para tentar impedir que os sofrimentos, as perdas, as tragédias se repitam? Não é difícil imaginar o que responderão. O que é que se viu até agora? Primeiro, os principais chefes de governos de países que poluem e poluem muito não vieram, o que é um desprestígio para o Brasil e acaba fazendo o evento perder sentido. Segundo, soube-se agora que o governo federal contratou a Organização dos Estados Ibero-Americanos, com sede na Espanha, para organizar a conferência. Por sinal, está muito desorganizada. Valor do contrato: 478 milhões de reais para organizar o evento. Terceiro, até a ONU, a Organização das Nações Unidas, cobrou do governo brasileiro reação rápida para solucionar falhas de segurança que permitiram 2 invasões na área nobre em que estão os visitantes credenciados. Quarto lugar, problemas estruturais que têm afetado a conferência, como falta de ar-condicionado nas salas das reuniões, falta d'água nos banheiros, transporte inadequado. Quinto, por enquanto, os transatlânticos que atracaram em Belém para se tornarem hotéis, eles são o principal atrativo da conferência. Sexto, há jornais, TVs, emissoras de rádio, sites, que fazem um esforço enorme, sobre-humano, para provar que o evento em Belém do Pará é um sucesso. Não seria melhor, mais coerente, mais correto, mais direto, mais entendível chamar a conferência de piquenique de governantes, de teóricos, de burocratas que gostam de fazer turismo sem tirar dinheiro do próprio bolso?
do tempo. A 17 de novembro de 1889, a família imperial partiu para o exílio na Europa. 2 dias antes, a 15 de novembro, com a proclamação da República, Dom Pedro II foi destituído do poder. Quem disse isso? Nada é tão admirável em política quanto uma memória curta. Quem disse isso? John Galbraith, que nasceu no Canadá, tendo vivido de 1908 a 2006. Foi economista, filósofo, cientista político e escritor. E autor de muitos livros, entre eles A Grande Crise, A Sociedade Afluente, O Novo Estado Industrial, A Autonomia do Poder e Economia, Paz e Humor. O Museu da Coleira de Cachorro existe. Você tem um cachorro há mais de 10 anos e nunca nem pensou em trocar a coleira dele porque ela lhe serve muito bem? Nunca deu problemas? Bom, tem gente que acha essencial ter uma coleção delas e é a atração do Castelo de Leeds, na Inglaterra. O Museu da Coleira do Cachorro cobre 5 séculos de história dos adereços caninos e guarda um acervo de mais de 130 coleiras raras e valiosas. O museu foi criado na década de 1970 pelo historiador irlandês John Hunt e sua esposa Gertrude. A mais antiga coleira, datada do século XV, é uma coleira de ferro coberta de espinhos grandes projetados para proteger os cães da caça de lobos e ursos. Quem visita o museu também encontra colares dourados ornamentados do período barroco, elegantes coleiras do século XIX feitas de prata e muito mais. Seja bem-vindo, muito bem-vindo, deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. Obrigado, Burdi, uma alegria estar aqui contigo nos estúdios belíssimos aqui da TV Minuano. Muito obrigado por ter aceito o convite. O deputado Rodrigo Lorenzoni integra a bancada do Progressistas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É médico veterinário com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e com extensão na School of Business Administration da Universidade de Miami. Presidiu o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul por 6 anos. Nas eleições de 2022, foi o terceiro mais votado. Autor da Lei da Liberdade Econômica em âmbito estadual, é uma norma pioneira para reduzir a burocracia nas atividades econômicas e facilitar a relação entre empreendedores e poder público. Deputado Rodrigo Lorenzoni, quais os efeitos obtidos pela lei? Bom, Burdi, esta é uma legislação que produziu transformações muito impactantes para a nossa realidade econômica no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Importante lembrar que ela nasce a partir de uma medida provisória no governo Bolsonaro, depois ela se torna uma lei federal e nós trouxemos, as adaptações delas para a legislação estadual, sendo o Rio Grande do Sul, então, em 2019, o primeiro estado da federação a ter esta legislação. E o que ela faz? Do ponto de vista principiológico, muito objetivamente, ela muda a forma do Estado se relacionar com o empreendedor, a partir do conceito da presunção da boa-fé. Deixa o Estado de desconfiar daquela pessoa, de que ela estará ou não empreendendo de maneira correta, no local correto, e passa o Estado a confiar naquilo que a pessoa se propõe a fazer. Do ponto de vista objetivo, então, os efeitos práticos da legislação é o seguinte: ele permitiu que hoje, no estado do Rio Grande do Sul, 792 atividades econômicas são reconhecidas como de baixo risco. Qualquer cidadão que queira empreender e o seu empreendimento estiver conectado com uma dessas atividades,
uma pequeno comércio de vestuário, uma pequena livraria, uma pequena borracharia, um pequeno escritório de comunicação, ele está dispensado de alvará para iniciar as suas atividades. Então a gente atalha a burocracia e desta forma nós podemos facilitar o início das atividades econômicas. A partir disso também é possível que, a partir do Tudo Fácil Empresas, qualquer cidadão gaúcho que queira abrir uma empresa que tenha correlação com estas 792 atividades, ele pode fazer isso hoje pelo computador em até 10 minutos, sem a necessidade de ter um contador, de ter que pagar taxa, de ter que buscar um local físico para fazer, sair da sua residência. Ou seja, a lei oportunizou um processo de simplificação significante no nosso ambiente econômico. Deputado Rodrigo Lorenzoni, o projeto de lei orçamentária para 2026, enviado pelo Executivo à Assembleia Legislativa, escancara um problema: o déficit de 3,8 bilhões de reais. O senhor é autor do projeto que prevê a criação do Plano Estadual de Revisão dos Gastos Públicos, cujo objetivo é fazer um balanceamento no sentido de que haja um equilíbrio entre a arrecadação e as despesas. Em que pé está esse plano? Bom, esse plano nós transformamos ele num projeto de lei, né? Também espelhado naqueles países que compõem a OCDE, né? Aquela organização que reúne as nações mais desenvolvidas e com melhor governança no mundo. Para entrar na OCDE, e o Brasil vinha num processo de ingresso na OCDE no governo Bolsonaro e que foi jogado fora pelo atual governo, o Brasil estava se modulando para ter, porque este é um pré-requisito para que os países possam participar da OCDE. Então nós trouxemos esse conceito que justamente obriga o governante a fazer uma análise estratégica e sob a ótica da eficiência e da eficácia sobre cada gasto público, para que possamos ter a melhor versação, os investimentos com eficiência e assim a gente possa ter a contenção da despesa. Porque é comprovado que tão maléfico quanto a corrupção é o mau gasto público, né? Tem muitos milhões de dinheiros que escorrem pelos ralos dos cofres públicos em programas que são ineficientes, em gastos que poderiam ser feitos de maneira mais econômica, porém não há o hábito na gestão pública brasileira, não há no Rio Grande do Sul, não há parâmetros, não há legislação, não há nada que obrigue o gestor público a cuidar das despesas como nós cuidamos no nosso orçamento doméstico ou nas nossas empresas. E como o dinheiro público ele é de todo mundo e não é de ninguém, na prática, o gestor muitas vezes não se vê comprometido em fazer essa revisão. Então, o plano vem justamente para que nós possamos ter um marco legal no Rio Grande do Sul, em que os governos passem a ter um programa que analise os seus gastos. E este programa, os resultados desse programa, devem ser encaminhados para a Assembleia Legislativa juntamente com a lei orçamentária, para que os parlamentares, que são os fiscais do Poder Executivo, delegados pelo povo, possam ter mais este instrumento para acompanhar o orçamento do Estado e as políticas orçamentárias, tanto de controle de despesa quanto de busca de receita pelo Estado, que não pode ser feita por aumento de imposto, tem que ser feito por aumento da atividade econômica. Portanto, o plano prevê a criação de uma comissão de acompanhamento dos gastos, e quem constituiria essa comissão? Bom, para que nós não incorrêssemos em uma inconstitucionalidade, né, e o Poder Legislativo ele não pode impor obrigações ao Poder Executivo desta natureza, nós deixamos isto a cargo do Poder Executivo. Então a lei cria um programa com estas diretrizes que eu comentei e coloca o Poder Executivo, então, com a responsabilidade de apresentar a governança desse programa, né? Imagino eu que isso deva ser conduzido pela Casa Civil, secretário de Planejamento, deve ter um comitê que crie as regras para que cada secretário possa aplicar estes conceitos e, com certeza, direcionar melhor o gasto do dinheiro público. O senhor acredita que essa tramitação vai demorar? Em que comissão ela está? Não, eu acredito que está andando dentro do período razoável na Assembleia, né? Nós aprovamos já na Comissão de Constituição e Justiça
agora ele está tramitando na Comissão de Serviços Públicos. Nós já tivemos uma primeira votação, nós vencemos por 5 votos a 3, porém, para o projeto seguir tramitando, ele precisa ter 7 votos. Então, foi distribuído para um novo relator, o deputado Cláudio Tachi já apresentou o seu relatório, e ele vai à votação na próxima quinta-feira. Esta agora é feriado, na próxima quinta ele retorna à votação e a gente estima ter os 7 votos para aprovar e aí levá-lo ao plenário. Esta votação na Comissão de Serviços Públicos? Na Comissão de Serviços Públicos. Quer dizer que ainda há deputados que consideram dispensável a criação? Infelizmente, qual foi o argumento que eles utilizaram? Apenas o voto contrário, né, de 3 parlamentares da bancada do Partido dos Trabalhadores, né, uma bancada que, quando governa, gosta de gastar desenfreadamente. O teu comentário sobre a COP falou um pouco disso. Então, nós estamos tentando buscar convencê-los, né, e também outros parlamentares, para que a gente possa ter os 7 votos. Né? Nós não tivemos, em virtude inclusive da ausência de alguns parlamentares, que estando em plenário nós teremos esses 7 votos na comissão, e aí vai para o plenário e aí votar a aprovação ou não da lei, mas eu confio na aprovação. Deputado Rodrigo Lorenzoni, o senhor propôs e presidiu inúmeras frentes parlamentares, uma delas sobre a agricultura gaúcha. Nos faça um balanço rápido sobre esse setor do nosso estado. Bom, isto é um trabalho que iniciou na minha primeira legislatura, que foi na legislatura passada, que eu me dei conta que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não tinha uma frente parlamentar para tratar da agropecuária. Quando a gente olha para o Congresso Nacional, uma das frentes parlamentares ou a frente parlamentar mais poderosa e com maior capacidade de influência é a FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura. E no Rio Grande do Sul, num estado absolutamente que tem a sua economia sustentada na agricultura, no agronegócio, na pecuária, não fazia sentido nós não termos um espaço parlamentar para esta discussão. Então, eu propus a recriação, presidi por um período, depois o deputado Edson Brum presidiu e hoje está sob presidência do deputado Elton Weber. E ali nós temos discutido os principais problemas e nesse momento é o problema, né, a dor da securitização da dívida dos nossos produtores, né, em virtude das intempéries climáticas, começando por secas, né, as enchentes, recorrentes situações que nos trouxeram a ter quebras importantes de safra. Nós temos dedicado todos os esforços e as discussões na busca de uma alternativa para os produtores gaúchos para que possam seguir produzindo sem que haja uma quebradeira brutal e as dificuldades que nós estamos enfrentando por falta de apoio governamental, né? Nós vivemos um tempo muito duro, nós temos aí 26 produtores rurais que já tiraram a sua própria vida desde que esta situação se agudizou e nós não conseguimos entregar através de ações concretas do governo alternativas que permitam a superação desta crise. Então esse tem sido o principal foco de trabalho da comissão. Em que ponto está hoje a tramitação, a negociação, a busca de entendimento? Bom, o governo do estado tem trazido algumas alternativas, né, que o próprio governo reconhece que são insuficientes, né, através de créditos, através de recursos que foram aportados no próprio Banrisul para fazer a securitização da dívida dos agricultores que tem no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, a inadimplência do Banrisul dos produtores rurais ela não é alta justamente porque houve uma ação governamental. O problema é que a maior parte dos produtores estão endividados nos bancos federais, no Banco do Brasil especificamente. E há um volume de recursos muito grande que somente a União, que concentra a maior parte de recursos da federação, teria condição de fazer qualquer movimento econômico-financeiro para resolver esse problema. E parece que não há o que se faça que sensibilize o governo federal. Então nós temos um verdadeiro entrave hoje. Nós temos legislações que avançam no Congresso Nacional, mas que acabam não sendo levadas a cabo ou não têm eco quando nós dependemos das ações do Poder Executivo. Então o que nos cabe é seguir, né, suplicando, explicando, mobilizando junto com os produtores para que definitivamente o governo federal possa sensibilizar com esse assunto. Outra frente que o senhor propôs e presidiu foi a frente parlamentar para discutir a utilização de tração animal. Nos explique melhor.
Bom, nessa frente, na verdade, eu sou integrante dela, né? E ajudei a formalizar, enfim. E esta é uma outra realidade. Eu, como médico veterinário, também atuo muito nestas situações que envolvem a questão dos animais, do bem-estar e da própria saúde pública, né? Porto Alegre é uma cidade que, algumas décadas atrás, criou uma legislação, inclusive do atual prefeito, quando era vereador, que previa que nós teríamos um fim, né? Na época era um período de 8 anos em que nós tirássemos, né, as carroças de circulação das vias de Porto Alegre, né? E isso é algo que nós precisamos seguir avançando aqui no estado, né? Essa questão de nós vivermos essa situação quase que medieval, né, das pessoas ou o ser humano tracionando o carrinho ou usando os animais para recolher lixo e entulhos, isso não é mais possível, né, de nós aceitarmos enquanto sociedade. Então, nós estamos aí buscando alternativas e discutindo possibilidades e políticas públicas que possam fazer com que isso não seja mais uma realidade em nenhuma cidade do Rio Grande. Uhum. Uma outra iniciativa sua, eu li há alguns dias, uma outra iniciativa da defesa animal. Sim, nós criamos agora também uma frente parlamentar de combate aos crimes de maus tratos aos animais, né? Tem uma lei federal que há 2 anos atrás ela teve uma alteração na sua redação e deixou expresso como crime com pena de detenção os maus tratos a cães e gatos, né? Isso é uma realidade em todos os centros urbanos, em especial nos maiores centros. E apesar de nós termos a lei, nós ainda temos muitos desafios para a aplicabilidade dessa lei de forma consistente, né? Assim como nós temos também carências e dificuldades dos órgãos de segurança pública, né? Há uma sobrecarga de demanda, por exemplo, para a Polícia Civil de diversos crimes que envolvem, e muitos crimes com gravidades ainda mais intensas, né, e contra seres humanos. Não quero diminuir o crime contra animal, mas até porque tenho a frente parlamentar e trabalhamos isso, mas que muitas vezes não tem braço para a polícia investigar esse tipo de crime. Então, a frente parlamentar justamente visa encontrar os caminhos de interlocução entre a sociedade civil, que se organiza através das ONGs e das protetoras, dos prefeitos, que têm o dever de instituir as políticas públicas, do Estado, que tem o dever com as forças de segurança de fazer as investigações, as ações mais ostensivas, o próprio Ministério Público, para que a gente possa aí encontrar caminhos de minimizar esta situação, com a crença, Burdi, com a convicção absoluta que a conscientização e a educação da nossa população é um caminho também vital para essa transformação. E a Frente Parlamentar também busca atuar nesse processo de educação contínua e mudança, por que não, de cultura da forma do ser humano se relacionar com os animais, seja aqueles que nós temos a posse ou seja aqueles que encontramos nas ruas. Não, eu vou dizer, nos últimos anos, nem vou dizer décadas, nos últimos anos tem se visto uma transformação a partir do conhecimento sobre o convívio, a alimentação, os cuidados com os animais. O gato, não, o gato eu deixo sair. O gato não pode muitas vezes sair, né? Sem dúvida, e isso eu venho de uma família de veterinários, né? Sou neto de veterinário e filho, e nós, através da profissão, a gente veio acompanhando isso de uma maneira de dentro, né, do processo, mas de um processo muito bonito também, de evolução desta relação, né? Eu, pequeno, meu avô veterinário, isso há 40 anos atrás, o cachorro vivia no pátio, comia polenta e o resto de comida quando dava, né? Hoje o cachorro dorme na cama, muitas vezes, né, em muitas famílias, na cama dos proprietários, com alimentação específica. E esta evolução da relação é que também nos permite hoje discutir em mais profundidade esses assuntos, né? Voltemos do tempo do meu avô lá, né, que se formou em medicina veterinária na década de 30, né,
A alternativa que se tinha naquele tempo era a carrocinha, né, que passava na rua, arrecadava os animais e eliminava os animais. Né? Então hoje nós temos uma consciência que nos permite ter legislações e viver os desafios do tempo de hoje de uma forma muito mais elevada, de uma forma muito mais humana, por que não, né? Muitos escritores publicaram crônicas sobre o pavor. Aí vem a carrocinha. Era um sinal, né, de recolhimento dos animais, e eles eram submetidos a maus tratos, quando não exterminados. Sem dúvida. O objetivo da carrocinha era esse. Ela recolhia para exterminar, para fazer um controle populacional a partir do extermínio dos animais. Uma crueldade. Então hoje a gente busca através de castração, enfim, tem outros mecanismos, né? Mas é um desafio da sociedade. Acho que isso que precisa ficar claro, né? A carrocinha não resolveu o problema. As castrações por si só também não resolvem um problema. O problema passa muito pela educação das pessoas, pelo não abandono e pela execução de políticas públicas que ainda são poucas para nós enfrentarmos essa situação. Eu acho que na sociedade, milhares e milhares de pessoas, famílias, aprenderam a conviver com o cachorro e com o gato. Eles se integraram, né? Como o gato transmite às pessoas uma afetividade que antes nem era percebida. Cachorro idem. Sem dúvida, sem dúvida. E há algo interessante, o crescimento do número de gatos nas famílias. Até algumas décadas atrás, era 80% cães e 20%, 15% número de felinos domiciliados, digamos assim, com as suas famílias. Hoje, esse número já está perto dos 50% a 50%, porque a vida, né, cada vez mais dinâmica, ela impede muitas vezes que as pessoas tenham o tempo necessário para dedicar com qualidade atenção a um cão. E o gato é um animal que tem uma condição de convívio só, né? Ele é um animal que depende menos dos humanos para ter o seu bem-estar garantido. O que não quer dizer que não é um animal que não troque afeto. E à medida que as pessoas também foram tendo mais contato com felinos, convivendo com eles e tendo esta troca, naturalmente é um mercado que cresce muito. Este é o canal 525, TV Meruano. Este é o programa Resumindo, que recebe com muita satisfação no estúdio o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, com quem estamos fazendo um giro de 360 graus na pauta que aborda e desdobra os principais conteúdos do seu mandato. Entre os projetos em tramitação de sua autoria, deputado Rodrigo, destaca-se o que propõe o fim da taxa de licenciamento, expedição do certificado de registro e licenciamento de veículos. Nos explique. Bom, Burgi, todos nós que pagamos IPVA, vamos lembrar que quando somos chamados a pagar esse imposto, nós temos que pagar junto uma taxa do CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. Esta taxa foi criada quando o Detran comprava papel moeda, fazia a impressão do documento com os dados, né, do proprietário, os dados do veículo, e enviava via correio este documento para a nossa casa, e era um documento que nós devíamos portar sempre que estávamos utilizando o veículo, é aquele documento verdinho que nós, por anos, recebemos em casa. Com o processo de digitalização, e a taxa do CRLV era a taxa criada para cobrir estes custos que o Detran tinha. Com o processo de digitalização, hoje esse documento não é mais dispensado para as nossas residências. Esse documento ele é gerado de forma digital e nós baixamos no celular ou imprimimos na impressora da nossa casa, e o Estado não tem mais o custo de aquisição do papel, de impressão e de envio pelo correio, mas a taxa permaneceu. Então nós somos convidados, né, usando um termo sutil, a todo ano pagar R$ 109 por uma taxa que o seu fato gerador não existe mais. E se nós não pagarmos esta taxa e formos pegos numa blitz, mesmo tendo pago o IPVA, o nosso carro é guinchado.
E nós somos ainda multados em uma taxa que custa 3 vezes o valor da taxa do CRLV. E como eu tenho um compromisso, né, de vida, de trabalho, de que o Estado custe cada vez menos para o cidadão, que o Estado seja mais eficiente para o cidadão e que o dinheiro no bolso do cidadão ele sempre é melhor versado do que no bolso do Estado, é que nós temos esse projeto para extinguir de vez esta taxa que não tem sentido nenhum e acaba sendo um literal assalto ao bolso do cidadão, né? E para a gente ter uma ideia, por exemplo, aquele cidadão que tem um carro antigo e não paga mais o IPVA, ele é dispensado de pagar o imposto, mas ele não é dispensado de pagar a taxa por algo que ele não recebe. Então é uma distorção que a gente está lutando muito para terminar. Deputado Rodrigo Lorenzoni, o senhor recentemente integrou uma missão internacional à Europa, acompanhando lideranças gaúchas com foco em inovação e educação. Burdi, esse foi um convite muito especial que a Assembleia Legislativa recebeu da Frente Nacional dos Prefeitos e da Grampal, aqui da Associação dos Prefeitos da Região Metropolitana, e eu fui convidado para representar o parlamento nessa missão. E é muito importante que nós possamos sempre estar buscando, né, elementos, experiências, inovação, subsídios, para que nós possamos tomar as melhores decisões possíveis no parlamento e envidar esforços para ajudar os municípios. Eu acredito muito no municipalismo, porque a vida das pessoas acontece nas cidades. E nós, deputados estaduais, temos que ter essa dimensão e lembrar que sempre que nós formos tomar decisões, entender quais são os impactos que essas decisões vão gerar na vida das pessoas ou nos municípios. Então nós tivemos a oportunidade de ter algumas experiências em Madrid, Barcelona e Lisboa, né? Foram as 3 cidades visitadas pela missão, e quero trazer uma só, né, para também não ficar aqui tomando muito tempo num relato muito moroso, né, da viagem, mas foi um programa que nós conhecemos em Lisboa, uma startup que ela fez o seguinte: a economia ela está mudando, né, a inovação é algo que nos acompanha e nos acompanhará pelo resto dos nossos tempos, e a juventude, a molecada, precisa estar muito identificada com isso, né? E há uma carência, por exemplo, no mercado de inovação, há muita demanda por mão de obra. E uma das carências é na questão de programação de software, de sistemas e etc, etc. E isto é um desafio, porque nós temos hoje poucos programadores no mundo, então, que requer aptidões específicas. Estes programadores não têm necessidade, né, ou disponibilidade de ensinar outros a programarem porque estão muito bem empregados, né? Daqueles que têm interesse ou disposição ou vocação para ensinar, muitos não têm a vocação para ensinar. Então nós temos o conhecimento técnico, temos o desejo de ensinar e não tem a vocação para ensinar. Então uma startup portuguesa conseguiu reunir bons programadores que tinham desejo de ensinar e que tinham a vocação para ensinar, e construir uma plataforma que a primeira cidade no Brasil a utilizar para crianças de 6 a 12 anos é Salvador. Agora nós queremos ir lá mensurar e conhecer os resultados. E esta plataforma ajuda as crianças nessa idade a desenvolverem o raciocínio para a programação, para que as crianças possam, a partir desse desenvolvimento, ter a oportunidade ou não, o desejo ou não, de se tornar um programador ou de caminhar para o mundo da inovação e da tecnologia. Então é algo que eu achei excepcional, e as crianças que têm esta vocação acabam pela própria plataforma direcionadas a módulos mais avançados ou até mesmo a formação na Europa custeado pelos europeus. Então nós temos aí uma oportunidade sensacional de inclusão digital, de retenção da criança nas escolas e de oportunidade de emprego num curto espaço de tempo. Deputado Rodrigo Lorenzoni, nos fale agora sobre o relatório da subcomissão que tratou da retomada dos negócios no Rio Grande do Sul pós-enchente de 2024. Bom, Burdi, esse é um assunto muito importante da gente tratar, que me preocupa de sobremaneira, e por isso que propus e presidi essa subcomissão, até para que nós pudéssemos ter
os dados que sustentassem ou não uma preocupação maior, e infelizmente eles sustentam isso, e que não tem sido discutido na nossa avaliação na proporção que deveria ser, tanto pelo governo do estado quanto pelo governo municipal. Depois das enchentes de 2024, onde nós tivemos áreas completamente destruídas no nosso estado, muitas empresas, em especial pequenas empresas, começaram a viver um processo de retomada dos seus negócios. E o que nós vínhamos ouvindo na Comissão de Economia, da qual eu sou membro titular, eram relatos de muita dificuldade de retomada dos negócios, porque as vendas não voltaram na forma como eram, porque a vizinhança, o público consumidor também foi atingido, né, e as pessoas passaram a ter dificuldades financeiras, e que estes negócios estavam sofrendo muito. Então nós fomos a campo ouvir em loco, né? Então nós andamos no Vale do Taquari, no Vale do Caí, na região metropolitana de Porto Alegre, que foram as mais atingidas, conversando com empreendedores, com as entidades, com os prefeitos, com os vereadores, e recolhemos alguns dados científicos que as federações nos alcançaram, a Federação Varejista, o próprio Sebrae, a Fiergs, fizeram levantamentos e a subcomissão teve acesso. Então, o que a gente tirou de dados científicos aí? 87% das empresas que foram afetadas nas regiões mais críticas tiveram queda do seu faturamento, brusca. E destas, 30% seguem com seu faturamento muito mais baixo do necessário para honrar as contas do mês. Este é um dado. Se nós cruzarmos esse dado com o aumento do endividamento das famílias, e o Rio Grande do Sul tem um dado desta semana, que é o estado brasileiro que mais tem famílias que se enquadram nos critérios da legislação dos superendividados, nós temos, por um lado, empresa que precisa vender, pessoas com dívidas, com dificuldade de comprar. Isso está fazendo também com que, e aí é o dado da Federação Varejista, da pesquisa que eles nos apresentaram, que a inadimplência e a negativação dos CNPJs dispararam no Rio Grande do Sul também. Então nós temos um ambiente em que há um problema muito grave de caixa, de fôlego de caixa, para as empresas que precisam se reconstruir, em especial as pequenas. Então, a partir desse diagnóstico, nós temos muitos dados, eu vou deixar contigo aqui depois esse relatório, que ilustram isso que eu estou trazendo aqui, nós trouxemos, né, sugestões que nós vamos levar a Brasília, vamos levar ao governo do estado, que possam ajudar esse processo. Então, por exemplo, estes 30% de empresas que hoje não faturam o suficiente para pagar as contas do mês, parte delas pegaram o Pronamp, para poder reconstruir as suas estruturas depois das enchentes. A carência do Pronamp termina agora, início do ano que vem. Então, já há uma angústia de que estas empresas possam ter o agravamento do seu endividamento, porque elas não conseguem fechar o mês e vai entrar a parcela do Pronamp. Então, nós estamos propondo que o governo federal possa ou aumentar o período de carência, ou aumentar o período de pagamento da dívida para que possa diminuir o valor da parcela, mas que nós possamos ter um fôlego ou uma folga para o caixa dessas empresas. Assim como, por exemplo, e vou me ater a essas duas das 10, que os governos possam, para estas empresas, tanto o governo estadual com o ICMS e o governo federal com o Simples, por exemplo, ou as empresas do lucro presumido, possam suspender a cobrança dos tributos por mais 180 dias. E não falamos nem em anistia dos tributos, é suspensão. Então a empresa apura, não paga, 6 meses depois ela volta a pagar os tributos do mês de forma corrente, e estes que ela teve esta suspensão, ela financia em mais 120 meses para ter uma parcela pequena, honrar com esses tributos, honrar o do mês, mas por 6 meses a gente pode dar uma espécie de folga, né, de oxigênio para o caixa dessas empresas que tanta dificuldade estão passando. O senhor integra a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e nós sabemos que a partir de janeiro o governo do estado do Rio Grande do Sul voltará a pagar a parcela da dívida
com a União. É muito dinheiro e também muito aperto no caixa do Estado. Como é que os senhores estão analisando esse cenário de 2026? Bom, Burdi, nós temos uma preocupação enorme sobre isso, né? E, na verdade, nós ainda temos o 26 com a isenção da parcela, ela entra em 27, em virtude da lei do FUNRICS. Então, a partir de 2027, o Estado volta a pagar a dívida com a União, isso são 300 milhões de reais por mês. Nós temos os acordos que o governo fez com o Ministério Público, porque o governo não estava pagando os mínimos constitucionais na saúde e na educação, estava fazendo um miguezinho, né, usando o recurso do IP Saúde e contabilizando como recurso de investimento de saúde, o que não é, e usando o dinheiro do Fundeb para pagar professor aposentado, que também não pode ser feito. Então, isto vai dar uma pressão no caixa do Estado, né, pois vai ter mais dispêndio econômico, mais dispêndio financeiro, e o que nos preocupa muito em 26 é que o orçamento para o ano de 2026 é um orçamento que tem 3,8 bi de déficit. Então, se nós mantivermos, não conseguirmos reverter o déficit que está previsto no orçamento, e em 27 pressionar o orçamento com estes novos desembolsos que nós estamos falando aqui, nós podemos voltar ao que foi o início do governo Sartori. Dificuldade de pagamento, inclusive, da folha. E aí há um problema muito sério, que eu estou desde hoje alertando, que foi o fracasso do governo Eduardo Leite em construir um equilíbrio fiscal perene para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje, pelo ranking do CLP, é o 27º, nós somos o pior estado em solidez fiscal. Ou seja, o que o governador Eduardo Leite conseguiu fazer ao longo da sua gestão foi manter as contas em dia no período da sua gestão. Mas ele não teve a condição ou a competência com a sua equipe de, com o dinheiro das privatizações, com o dinheiro extraordinário do Covid, com o dinheiro das enchentes, com a reforma da Previdência, com a reforma administrativa, com o não pagamento da dívida por um longo período em virtude da liminar que impediu o governo do Estado de pagar e que o governo do Estado abriu mão para aderir ao regime de recuperação fiscal, com todos esses elementos que folgaram o caixa do Estado, ele não conseguiu criar uma situação sustentável de equilíbrio fiscal, sequer de médio prazo. Então, nós precisamos ter atenção que o próximo governador do Estado terá muitas dificuldades. E nós precisamos discutir isso de forma aberta com a sociedade do Rio Grande do Sul. Se nós olharmos a comunicação oficial do governo, aquela comunicação que é feita na mídia através dos anúncios comprados pelo governo, e pelo volume de recursos que o governo aporta em grandes grupos de comunicação, eu diria que eventualmente a própria opinião ela está enviesada, de alguns formadores de opinião, ela não bate com o que está no orçamento real do Estado. Este volume de investimentos que o governo vem fazendo é do FUNRICS, é do não pagamento da dívida. Não é de recurso, não é porque o Estado está com as contas em dia. E parte do recurso que poderia ser usado para colocar as contas do Estado em dia e promover um verdadeiro transformação no ambiente de negócios não foi feito. O governo optou por outros caminhos, que era o de usar o recurso para pulverizar investimentos para atender a sua base politicamente. E eu encerro questionando ao nosso telespectador e uma reflexão a nós, Bud, qual foi a última grande obra de infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul que ajudasse a nós vencermos os nossos gargalos logísticos e diminuir o nosso custo de produção? Não há. Não há uma grande obra de novas estradas, de duplicação, de ferrovias, de hidrovias. Nós não fizemos o que precisava ser feito. Nós não fizemos, enquanto Estado, um programa que desse condição de armazenar água para sustentar a nossa agricultura em momentos de estiagem. Ou seja, nós vamos fechar um ciclo de 8 anos de governo sem que nós tenhamos os alicerces que sustentem um equilíbrio fiscal de forma sustentável para o nosso Estado. Então, em 2027, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso, nós teremos muitos desafios.
Acompanhando os bastidores dos partidos, eu verifico que o seu partido, o Progressista, ele está dividido há 3 tendências. Eu vou perguntar ao senhor qual a sua tendência. A possibilidade de lançamento de candidatura própria ao governo do Estado, a possibilidade de apoiar a candidatura liderada pelo vice-governador Gabriel, e a terceira possibilidade é apoiar a chapa do deputado Zucco do Partido Liberal. Qual a sua posição? Burdi, eu primeiro entendo que o Rio Grande do Sul precisa ter um projeto efetivamente de transformação, que não são os projetos que nós vimos até hoje no estado do Rio Grande do Sul. Precisa ter um estado eficiente, um estado que reduza a burocracia, que reduza imposto, que se volte para o cidadão. O estado do Rio Grande do Sul se volta para o governo. Então, nós precisamos, esta é a minha convicção, ter um governo disposto a fazer isto. Acredito que, e tenho muito respeito à amizade e reconheço a capacidade do Gabriel Souza, vice-governador do estado, candidato natural de sucessão, mas não acredito que o Gabriel tenha esta condição de propor para o Rio Grande do Sul o que ele quer, o que o Rio Grande do Sul precisa, na minha opinião. Desta forma, já vou mostrando de que lado eu estou. Eu acredito, e aí isto é uma premissa pessoal, que os partidos políticos precisam apresentar candidaturas nas eleições. É aquela velha frase, o time que não joga não tem torcida. Partido político que não disputa eleição e não apresenta suas bandeiras e suas ideias, não acaba participando de maneira decisiva do processo eleitoral. Então eu defendo que o Progressistas tenha candidatura própria. Nós temos 2 pré-candidatos, o Kovács Filho e o Hernani Polo. O partido está fazendo um programa de governança a apresentar para o Rio Grande do Sul para os próximos 20 anos, que contempla conceitualmente o que eu falei, que eu acredito que é importante, está sendo liderado por um grupo de técnicos e pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni. Então eu defendo muito a candidatura própria do partido. Se não for possível, não for viável, eu enxergo no projeto do PL, liderado pelo deputado Zucco, um projeto que tem a predisposição de fazer algo diferente do que foi feito nos últimos 20 anos. Ou seja, o Rio Grande do Sul precisa de um choque de um governo alinhados com os valores liberais conservadores representados pela direita. O PP tem esta prerrogativa e defendo que o meu partido busque esse espaço. Se não for possível, que a gente construa uma composição com quem está disposto a apresentar. E acho que o PL é um caminho, sem dúvida nenhuma. Deputado Rodrigo Lorenzoni, eu tenho acompanhado os seus pronunciamentos, como de resto, pronunciamentos de todos os deputados, é o meu dever profissional, e vejo que o senhor incidentemente tem falado sobre modelos e condução das concessões de rodovias estaduais. O senhor tem batido em cima. Nos traga aqui detalhes sobre esse assunto. Bom, eu, Burdi, sou defensor inconteste das concessões, do conceito de concessão. Eu acho que o caminho para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, do Brasil, passa pelo Estado abdicar daquilo que ele não tem competência, não tem agilidade, não tem condição de oferecer para a sociedade na dimensão do que a sociedade precisa e merece. Quando a gente fala em concessão, pode ser na área da educação, da saúde, da segurança pública e assim por diante. O que está em voga hoje numa discussão que eu tenho me envolvido muito no Rio Grande do Sul é o processo de concessão de rodovias. E eu sou favorável ao processo de concessão de rodovias. Mas qual é o princípio do processo de concessão de rodovias? O princípio é o seguinte: nós precisamos duplicar tal rodovia, o governo do estado não tem dinheiro, tu busca um parceiro privado, o parceiro privado investe lá e vai ser remunerado através da cobrança do pedágio. Ao longo do tempo ele vai reaver o seu investimento e remunerar o capital que ele aportou ali. Esse é o processo clássico de concessão. O que eu não posso admitir é que o governo do estado do Rio Grande do Sul está querendo propor uma concessão no bloco 2 e no bloco 1, na região do litoral, Vale do Paranhana e Vale dos Sinos, o bloco 1, e o bloco 2, que pega a região do Vale do Taquari, a região norte do estado, um processo de concessão em que o governo vai tirar do seu caixa, do dinheiro dos gaúchos, 1,5 bilhão de reais e vai botar no caixa da concessionária. Isso não me parece fazer sentido. Por que então que o governo não pega esse 1,5 bi e ele faz as obras, depois licita a manutenção
e o que não foi possível fazer de duplicações com este recurso. Porque nós temos um problema aí na minha avaliação, Burdi, inclusive pode não ter problema legal, mas tem problema moral. No momento que tu botar 1,5 bi do dinheiro dos gaúchos numa empresa privada que vai fazer as concessões, o que essa empresa vai fazer? Ela vai pegar esse dinheiro e vai aplicar 15%, 20% ao ano. Nenhuma empresa vai poder fazer uma duplicação de rodovia e contratar em uma só tacada 1,5 bilhão. Isso não existe, as obras são faseadas. Então a empresa vai ir despendendo do recurso à medida que as obras avançam. Enquanto as obras não avançam, esse recurso está no cofre da empresa. Quanto é o rendimento de 1,5 bi a 15% ao ano? É 200 milhões de reais. Então o rendimento que é do povo gaúcho vai ser para a empresa alavancar a sua construção. Enquanto isso, ela também está faturando pedágio. Ou seja, aonde entra a participação da empresa em buscar o seu recurso para aportar nas obras, que é o processo de concessão. Então, este processo ele não está bom para os prefeitos, ele não está bom para as pessoas, porque os pedágios continuam caros, e eu fui em muitas das audiências públicas. Para quem está bom? Essa é a resposta que nós precisamos ter. Então, o que eu tenho questionado muito é o modelo que o governador adotou e a pressa com a qual ele está fazendo isso. E se ele botar 1,5 bilhão no bloco 1 e 1,5 bilhão no bloco 2, que é o que ele está dizendo que vai fazer, nós temos 3 bilhões de reais. Nunca na história do Rio Grande do Sul se investiu isso em rodovias numa tacada só. Eu me pergunto por que o governador vai abrir mão dele fazer isso, entrar para a história como o governador que mais investiu em infraestrutura, para perverter o conceito de concessão e botar esse dinheiro no caixa das empresas que eventualmente vão ganhar. Não faz nenhum sentido, alguém está ganhando com isso, não é o povo gaúcho. Faltando 3 minutos para encerrarmos o programa, deputado Rodrigo, eu quero apenas relembrar que o Rio Grande do Sul já liderou os índices nacionais da educação, da saúde, da infraestrutura, da produção agrícola, e que nós fomos caindo. Como é que o senhor imagina que o Rio Grande do Sul possa retomar o protagonismo e assumir as posições em que já esteve? Burdi, nós precisamos ter um governo que tenha como prioridade o povo gaúcho. Quando isso ocorrer, as coisas mudam da água para o vinho. Nós hoje temos um governador que a sua prioridade é o seu projeto político pessoal. E está tudo certo, é legítimo que cada um tenha o seu projeto político pessoal. Mas isso não pode ser colocado acima da necessidade do povo gaúcho. Então, quando tu passa a ter o povo como foco da tua ação, tu vai ter uma secretária da educação, por exemplo, que não está produzindo resultado, tu tira ela. Por que o Eduardo Leite não tirou ela até hoje? Porque ela veio de Goiás, de um acordo político com o PSDB de Goiás. Então, ela não está ali para atender o interesse do povo gaúcho, ela está ali para atender o interesse do governador. Quando tu não escolhe não enfrentar as corporações, como por exemplo a corporação da Secretaria da Fazenda, para quebrar a lógica fiscalista da Fazenda e criar uma lógica desenvolvimentista na Fazenda, e tu não quer tirar poder dos auditores da Fazenda, é porque tu não quer brigar com uma corporação e ter desgaste político. Quando tu aceita ter um governo que tem o PSDB, aliás, o PSB, o PDT, que são partidos que estão aliados com Lula, e o meu PP, e o PL, e uma parte do PL dentro do seu governo, é um governo que não vai a lugar nenhum, porque é muito antagonismo de visões dentro de um próprio governo. E aí tu não consegue avançar. Então, coerência, princípios, propósitos e prioridade nas pessoas, a gente muda muita coisa no Rio Grande. Deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, estamos chegando ao final do programa. Agradeço muito por ter vindo. Obrigado, e parabenizo por ter... Olha, nós fizemos aqui, conforme proposta inicial, em 50 minutos fizemos um giro de 360 graus, abordamos todas as áreas, e o senhor, com a sua capacidade de síntese e objetividade, conseguiu transmitir conteúdos valiosos para que a gente possa pesar e concluir sobre os rumos do nosso Estado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E sucesso na sua tarefa que é exercida com tanta
tanta dedicação, e eu sou testemunha porque sou um frequentador assíduo da Assembleia Legislativa. E agradeço também a todos os que nos acompanharam. Deixo o convite para novo encontro amanhã. Um abraço a todos! Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora.